TV Gospel Brasil. TV Gospel Brasil. Nós vamos falar de fé, amor e gratidão. Fique conosco. TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco. Vamos falar de amor. E foi o sangue perfeito do Senhor que nos salvou. Muito obrigado, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, os diáconos vão fazer o recolhimento dos cálices. E eu quero dizer para você que está assistindo em casa, ou você que está aqui, não é crente ainda, você pode perguntar: como eu participo desse momento? Você precisa crer no sacrifício de Jesus Cristo na cruz e arrepender-se dos seus pecados. Jesus morreu para fazer aquilo que você não pode fazer: perdoar e salvar através do seu sangue na cruz. Nós vamos ter os demais louvores agora. Que Deus abençoe a cada um. Soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo. Foi seu próprio amor que o moveu. Por só Jesus, só Jesus. Sim, Jesus voltará. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu.
Só Jesus, só Jesus. Sim, Jesus voltará. Amém. Nós iremos cantar ainda mais 2 louvores. Louvores esses que nos remetem à morte de Cristo, ao seu sacrifício. Então, continuemos a louvar o Senhor, tendo isso em mente. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou. Morreu por mim, pensou em mim, me amou.
uma flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que antes trevas se apagou, glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou, vitória eterna conquistou, no meu pecado livre estou, de Deus eu sou e ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu
Cristo eu vou permanecer. Amém. Os irmãos podem sentar. Dois diáconos para fazer o recolhimento. Santo Deus de Israel, bendito é o teu nome, Senhor da glória. Louvamos o teu nome, Senhor, soberano Deus nosso, rendendo graças a ti, Senhor nosso Deus, está nesse culto ao Senhor, uma adoração, Senhor Deus, do nosso coração, cheio de gratidão, Senhor nosso Deus, pela salvação que nos deste através do sacrifício do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Deus que abençoe este culto, Senhor Deus, e agora também abençoe o recolhimento desses dízimos e ofertas, Senhor nosso Deus, para que seja aplicado aqui, Senhor Deus, no mantimento da tua casa. Agradecemos no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Aqueles que estavam aqui no domingo passado, eu não sei se você lembra, mas quando o pastor Velho começou a pregar aqui, ele falou que assim que a gente se converte, a gente sai com aquela empolgação, né, de pregar o evangelho para as pessoas, especialmente para as pessoas mais próximas de nós, familiares, amigos, e a gente fica naquela empolgação. Isso aconteceu comigo em 2002. A minha conversão foi 20 de outubro de 2002. E aí eu fiquei muito empolgado e falando para meus familiares e tudo. Mas aí a gente vai vendo outras coisas, e eu digo isso por experiência própria, aconteceu comigo. Especialmente o ano passado, quando eu vou dar um pouco aqui do meu testemunho, viu, pastor? Rapidinho aqui, viu? Só para... O ano passado, para aqueles que não sabem, eu caí de uma rede. As pessoas ficavam dizendo, foi de bicicleta, queda, foi de moto, isso aqui. Não, foi de uma rede. Então eu fraturei a minha clavícula e eu tive que fazer uma cirurgia, passei um tempo em casa, de repouso, e eu confesso aos irmãos que eu esfriei um pouco na fé. E um dom que Deus me deu é que eu consigo memorizar versículos. Não, eu consigo não, né? O Espírito Santo fala muito à minha mente, ao meu coração, versículos. Às vezes eu estou conversando com as pessoas assim, descrentes, e vem na mente assim, naturalmente. Claro que não é nada de mim, né? É do Senhor. Porque antes eu lia a Bíblia e não entendia nada. Então assim, isso não é para me exaltar de forma alguma. Então assim, o ano passado eu fiquei um pouco frio, tal, e aí eu comecei a orar ao Senhor e até suplicar, me humilhar mesmo ao Senhor para que Ele me desse o desejo de voltar a me firmar mais nele, falar da palavra dele, evangelizar como eu sempre fazia. E Deus foi me restaurando e está me restaurando aos poucos. Mas o ano passado foi bem difícil para mim, especialmente dos meses de junho até dezembro, janeiro ali, foi bem difícil. No ano que eu me converti, 2002, como eu falei, em outubro,
Quando foi em 2003, teve aqui um retirozinho de carnaval, a igreja bem pequenininha foi ali em cima. E eu nunca esqueci da pregação do pastor Francisco. O pastor Francisco morava lá em São Luís. Foi até assassinado, não foi? Um tempo atrás. Uma confusão que teve lá com os caras que estavam fugindo da polícia. Infelizmente, ele foi assassinado lá em São Luís. E ele disse umas palavras naquele carnaval, em fevereiro de 2003. Eu nunca esqueci daquilo ali. E eu queria, irmãos, que você meditasse nisso aqui. Você que está frio, que às vezes não está nem mais crendo no Evangelho. Eu queria deixar essas palavras, esse incentivo para você aqui. O que ele falou naquele carnaval, eu nunca mais esqueci. Foi na segunda-feira de carnaval de 2003. Ele disse assim: crente que não gosta de orar, ler a Bíblia, evangelizar, ter comunhão com os irmãos e vir aos cultos, ele tem que se avaliar. Isso ali nunca saiu do meu coração, sabe? Nunca eu esqueci dessas palavras. E o ano passado eu passei um pouco por isso, sabe? Então assim, eu queria deixar esse incentivo para você, que tudo que ele falou aqui está na Bíblia, né? Orar, né? Orar sem cessar, ler a Bíblia, né? Que a gente já ouve direto todos os domingos, todas as quartas, né? Lermos a Bíblia, orar, estar firme no Senhor o tempo todo. Eu sei que muitas vezes, irmãos, não é fácil. A gente acorda às vezes fraco na fé, às vezes até descrendo, desacreditado de tudo, né? Assim, mas a gente deve se fortalecer no Senhor a cada dia. Certo? Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias para 1 Coríntios 15, 58. É um versículo bem conhecido, mas como a palavra de Deus é viva e eficaz, então vamos ler e meditar. 1 Coríntios 15, 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Convido as crianças para subirem para as suas salinhas. Saiam devagar, sem pressa. Lá no nosso encerramento, lá com a sociedade, no sábado à noite, o João... Cadê João? João? Volta, João. O João fez uma diligênciazinha lá no sábado à noite, mas eu acho que ele esqueceu. Aí eu falei com ele, falei com o Sávio para ele orar aqui pelo pastor, pela mensagem. Foi bem legal, achei bem legal ele. Vamos ver se ele quer ou não. Então vamos, parece que ele não vai querer, então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por esse momento aqui, ó Pai, de celebração da ceia do Senhor, onde nos faz lembrar, meu Deus, o sacrifício do Teu Filho por nós, meu Deus. Quero pedir por mim, Pai, que o Senhor me fortaleça o Teu povo, a Tua igreja, para que possamos testemunhar, meu Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo e do Evangelho, Pai, que transforma vidas, dá direção diferente para as pessoas, claro, sempre visando o melhor para as suas vidas, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor pelo pastor Vel, que vai trazer a mensagem agora, que o Senhor esteja usando ele mais uma vez para falar aos nossos corações nessa noite. Eu peço ao Senhor e oro em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar aqui o Samuel Caleb para vir aqui à frente. Na verdade, eu vou chamar o Kleber e a Ana para trazê-los. Mais uma vez, nós estamos aqui para louvar ao Senhor, agradecer por mais uma gravidez bem-sucedida, mais um parto bem-sucedido, mais uma formação de uma criança bem-sucedida, né? E nós vamos então apresentar oficialmente o Samuel Caleb, e olhando ali
para a Vitória daqui a pouco, né, Vitória? Daqui a pouco também, se Deus abençoar, como Ele tem abençoado, e eu sei que Ele vai abençoar, né? A bondade do Senhor é muito grande, né? Muita misericórdia, muita bondade, muita riqueza de bondade o nosso Deus, né? Sempre a gente tem orado pelas grávidas da nossa igreja e Ele tem sempre atendido misericordiosamente. Kleber, eu estava lendo um autor americano e ele disse o seguinte, que essa geração, na verdade não agora, mas ali, década de 80, 90, ele diz que aquela geração de cristãos não conseguiram impactar a geração dos filhos, né? Então ele diz que nós estamos vivendo uma das gerações mais perdidas de todas as épocas dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos foi um país cristão e se tornou a maior nação do mundo, a mais poderosa, mas que vez após vez eles estão apostatando, desviando. E é bem interessante as estatísticas, porque ele dizia que essa geração não conseguiu impactar a geração dos filhos. Há um abismo muito grande entre os pais e os adolescentes e jovens, porque eles não conseguiram impactar. E a gente percebe a mesma coisa lá no livro de Juízes, aliás, no livro de Josué. O livro de Josué, no capítulo 2, no verso 8, diz assim: Josué não, Juízes. Juízes 2, 8. Verso 7 diz assim: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada seus pais, toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. A gente pode perceber que esse tipo de abismo entre uma geração e outra não é novo. Já aconteceu aqui, né? Aquela geração de Josué foi a geração mais obediente. Inclusive os próprios sacerdotes são citados no livro de Malaquias como tendo sido uma geração de sacerdotes temente a Deus. E essa geração foi uma geração que obedeceu a Deus. Mas, infelizmente, mesmo sendo obedientes, eles não conseguiram transmitir para a geração futura. E aí, rapidinho, vem uma outra geração, eles conseguem ainda, é mais ou menos como o efeito de uma onda, né? Um sinal de trânsito, ele abre, mas os carros não saem imediatamente. Aí leva um tempo para acelerar, para sair, para chegar à sua vez de passar lá embaixo do sinal. É um efeito, né, prolongado. Então, a bondade de Josué e dos juízes prolongou ainda muito tempo, mas as próximas gerações não conseguiram, a ponto de chegar uma geração, essa geração do livro de Juízes, que foi uma geração muito rebelde e desobediente. Tudo isso é para dizer para vocês já criaram 2 filhas, né? Já tem bastante experiência, já tem uma jovem, já tem uma pré-adolescente, e agora é um rapaz, né? E agora a responsabilidade. Então eu diria para vocês assim, muito mais do que quando vocês tiveram as meninas. Hoje, a responsabilidade é muito maior. Teve uma época, eu até confesso, que daria para você apostar na sorte. 20 anos atrás. Você não ensinava nada para os filhos, deixava ele ali, o seu exemplo, vir para a igreja, ainda dava até para passar. Hoje não dá. Hoje, se você deixar o seu filho aí, sem instruir, sem ensinar, ele vai se perder, porque o bombardeio é muito grande, né? Todas as redes sociais, as mídias, todos os tipos de mídia, os tipos de comportamento fora de casa. Então, hoje, muito mais do que antes, a missão de vocês hoje é mais difícil que quando foi com as meninas. E é um homem, né?
Então, principalmente você, Ana, que vai ficar mais em casa com ele, que vai ter a maior oportunidade, que o Kleber que viaja muito, né? É a importância de vocês transmitirem aquilo que vocês já vivenciaram, que você vê nos seus pais como grandes bênçãos aqui, grande testemunho aqui na igreja, que vocês transmitiram para as suas filhas. As meninas estão aí congregando, servindo ao Senhor, e agora o Samuelzinho aí também vai ter essa oportunidade. Então, que o Senhor capacite vocês e que vocês entendam sobre a vida do Samuel, sobre a vida do Kleber e da Ana, pedindo ao Senhor que capacite-os para que eles possam, então, instruir, ensinar, cuidar da vida do Samuel, como eles fizeram com as meninas, e ainda melhor do que o que eles fizeram com as duas meninas. Eu peço ao Senhor que capacite-os e que também o Senhor seja com a vida do Samuel, com a sua saúde, com o seu desenvolvimento físico, psicológico, mental. Eu entrego nas tuas mãos, eu suplico, Deus, que acima de tudo o Senhor possa fazer com que ele venha conhecer a Ti, ter um relacionamento com Jesus Cristo, que ele possa amar e servir ao Senhor como tem os seus avós feitos, como seus pais, as suas irmãs, que ele possa também ser encaminhado no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Nós entregamos a vida dele a Ti aqui, apresentamos diante da igreja, suplicamos as bênçãos e as graças do Senhor sobre a vida de Samuel, Ana e Kleber. Louvamos a Ti pelo parto, pela gestação, e agradecemos também, Padre, na verdade, que as aflições que Ana e Kleber passaram ali, naquele momento do parto, mas o Senhor foi fiel, como sempre foi e sempre será, e o Senhor foi benevolente com eles, e ela está aqui hoje para apresentar, e nós muito louvamos ao Senhor por meio de Cristo. Amém. Amém. Abençoe. Alguém tirou uma foto aí? Tem alguém com celular que possa tirar uma foto? Não deu certo não esse aí? Ninguém aí com o celular para fazer um registro aqui? Ah, Isabela tirou? Tirou muito longe ou tirou pertinho? Deu certo? Pronto, pronto. Pois vem, Nixon, vem. De qualquer forma, fica garantido. Muito bem, vamos então, meus queridos, concluir. Eu quero, antes de começar aqui a pregação, queria dizer, eu trouxe o livro, e se porventura você anotou as pregações, você fez aí uma série de esboços no seu caderno, se alguém fez, e eu gostaria de doar esse livro para você que anotou, ou para você, se várias pessoas tiverem anotado, aí vai ter a disputa, né? Você anotou, mas eu posso falar um pouquinho, fazer um resumo aqui ou um testemunho que você possa contar de alguma transformação sobre alguma pregação, certo? Então, ao final, você fica aí pensando se você vai querer ou não, ao final, então aí eu chamo, ver se alguém vai querer. Você só vai aqui contar algum testemunho de algo que aconteceu na sua vida, que tenha lhe transformado, ou você está aqui, pastor, meu caderno, eu anotei todas as pregações, está tudo aqui, e aí a gente vê aí como faz. Se tiver mais de um, a gente dá um jeito, tá bom? Hoje nós vamos então concluir tratando sobre uma transformação verdadeira, uma transformação profunda. A gente trabalhou na semana passada fizemos um resumo, uma recapitulação de como é uma transformação superficial, não é? E a gente percebe que são as nossas lutas, né? São as nossas lutas. E hoje nós vamos então concluir e trabalhar então os passos para uma verdadeira transformação, que é o que o autor aqui, o Tranchini, Nicolás Emílio Tranchini, a gente trabalhou praticamente esse livro todo, eu só não trabalhei o último capítulo, certo? Então ele vai abordar então quais são os passos para uma transformação verdadeira, uma transformação profunda nas nossas vidas. Ok? Então vamos lá. O primeiro passo
para uma transformação profunda é nos libertar da dependência dos homens. Nos libertar da dependência emocional ou de impacto dos homens. Como assim, pastor? A gente viu que é uma coisa que está dentro de nós. A gente se deixa iludir, a gente se deixa enganar. E principalmente eu acredito que todos nós lutamos, claro, uns em grau maior, outros menor. Nós lutamos com essa coisa de busca para que as pessoas vejam. A gente viu que foi algo marcado na Bíblia, faz parte da natureza humana. Nós procuramos desesperadamente ser afirmados, valorizados por outros para nos sentirmos valiosos. Eu dei o exemplo disso, a gente vê isso hoje no TikTok, no Instagram. As pessoas fazendo as coisas mais absurdas, pulando de cima de um prédio, não sei quantos andares, como eu falei lá, fica pendurado em 50 andares, se pendura só com o braço, e fazendo outras coisas aí muito absurdas, perigosíssimas, simplesmente para colocar lá para que as pessoas estejam vendo, porque elas dependem. Quando não participam daquilo, elas sofrem. Mas não é só de hoje. A gente viu lá em Mateus 6 que Jesus falou que os escribas e os fariseus, eles viviam disso. A vida religiosa deles era isso. Oravam para que os homens vissem. Alargavam as roupas, as franjas das roupas, os filactérios, a caixinha com o mezuzá, com o shema colocada na testa, no braço, eles alargavam. Eles iam para as esquinas, para as praças. Por quê? Porque eles queriam ser vistos pelas pessoas. Nós vimos também que Ananias e Safira vendeu sua propriedade, mentiu, porque de alguma forma queria ser visto como alguém que tinha vendido. Então queriam a observação, os olhares das pessoas para serem aceitos. A própria Torre de Babel. Construamos uma torre, façamos célebre o nosso nome vai ficar na história. Então as pessoas estão sempre buscando algo para que os outros vejam. A opinião dos outros é muito importante, na verdade, muitas vezes mais importante do que a opinião de Deus. O próprio rei Saul, em 1 Samuel 18:7, quando Davi chega com a cabeça de Golias, as mulheres começam a cantar. Saul matou seus milhares, Davi, porém, seus 10 milhares. E bate um ciúme, porque ele olhava para as pessoas estavam olhando para Davi, e ele diz: e o que resta agora, senão o reino ser entregue para ele? Então, uma das coisas importantes para uma verdadeira transformação é a gente entender qual é o olhar mais importante. Muitas vezes nós servimos, quantas vezes todos nós oramos, ou servimos, ou ofertamos, evangelizamos, participamos até de uma ceia para mostrar para as pessoas. Estamos constantemente olhando para a criação, mas a criação não pode dar para nós o que a gente quer. Que ilusão que o pecado faz em nós, não é verdade? Que ilusão, a gente sabe que a coisa criada não pode suprir nem satisfazer aquilo que só o Criador pode fazer. E por que a gente se preocupa? Porque os fariseus não davam esmola escondida, sem precisar fazer com que naquele gasofilácio os seus saquetéis de moeda, que eram despejados ali dentro, e todo mundo olhando para ele colocar aquela oferta, porque esse era o propósito, ser visto pelas pessoas. Só que as pessoas não foram planejadas para isso, elas não podem dar paz interior, elas não podem dar ao coração descanso, contentamento, alegria, não pode acalmar aflições. Pode ser um amigo, patrão, a esposa e o inimigo, nenhuma criatura. Nós devemos nos preocupar tanto em fazer algo pensando nela, porque isso vai trazer um resultado triplo, como a gente viu. Nós terminamos viciados na criação e é inútil, escravos da opinião de outros e vazio nos nossos corações. Não olhe para as pessoas, olhe para Deus. Sempre que você for fazer algo, vai haver uma luta dentro do seu coração. O diácono, meu diácono vai estar lá.
Minha equipe de ministério da igreja vai estar lá, o pastor vai ver isso, o irmão tal, a minha esposa vai ver. Não lute contra isso. Faça visando a Deus, faça pensando em Deus. Eu digo isso, falo como Paulo agora, Paulo em Romanos 6, ele diz, falo como homem, né? Eu digo isso porque a gente passa por essas coisas. A gente passa muito por isso, constantemente na nossa vida. Né? Eu prego, quando vou dar conferências aí nas igrejas, e todo pregador que está chegando, né, como vem alguns para cá, a gente vai para outras também, e as pessoas chegam, ai, que pregação maravilhosa, eu nunca tinha escutado uma pregação dessa e tal. E você olha e diz, nossa, bem, parece que eu sou diferenciado. E você tem que lutar contra pensamentos como esses, na nossa vida toda. Porque não é o que as pessoas pensam, não importa o que as pessoas falam. Nós devemos fazer as coisas, o jejum, a nossa oração, os nossos trabalhos dentro da igreja, o nosso comportamento fora da igreja. Claro, a gente visa um bom comportamento fora para que as pessoas possam ver as nossas boas obras e glorificarem a Deus, mas nunca a motivação pelas quais nós devemos fazer as coisas. Então nós precisamos nos libertar. Para ter uma verdadeira transformação, o primeiro passo é nos libertarmos do vício na criatura e olharmos para Deus. Se a gente quer melhorar, para de pensar nas pessoas. Eu tenho que ir para o evangelismo, porque fulano vai estar lá, eu tenho que... Não, para com isso. Toda motivação deve ser em Deus. Nosso olhar deve estar no Senhor. Uma segunda característica colocada aqui é reconhecer a nossa incapacidade. Isso aqui é primordial. Reconhecer a nossa incapacidade de mudança por nós mesmos. Somente quando nós reconhecermos a nossa incapacidade, nós vamos começar a dar os primeiros passos para uma transformação. Josival falou algo bem interessante aqui na dirigência, no finalzinho, não é? Tentei de um jeito ou de outro, quando eu supliquei a Deus, porque eu estava numa frieza muito grande, e Deus agiu. Ele até contou aqui a questão da leitura da Bíblia, estava lendo, desmotivado e tudo, e criou uma empolgação novamente, né? Então, o Marcos, o seminarista que pregou aqui na quarta-feira passada, ele falou sobre Lucas 18, do 9 em diante, fariseu e publicano quando vão orar. E no final eu concluí ali falando, né, que bem-aventurados os pobres de espírito. O que é um pobre de espírito? É aquela pessoa que olha para si e ela se vê sem recursos. Aquele publicano que foi orar no templo, que ficou de longe, que não teve a coragem de levantar os olhos, mas que batia no peito com um sentimento de indignação. Aquele cara chegou ali pobre, sem nada. Ele poderia até ter dinheiro, era um publicano. Mas diante de Deus ele chegou pobre, zerado, com dívida, sem nada. E ele só diz para Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aquela é a atitude do pobre de espírito. Aquela é a atitude de quem quer ser justificado. Aquela é a atitude de quem quer ser transformado de verdade. Qualquer mudança tem que ser em direção a Cristo. A gente viu, abre aí a tua Bíblia em João 15, para a gente relembrar o versículo que nós trabalhamos. João capítulo 15. O versículo 5 diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vocês lembram que quando eu preguei isso aqui, eu falei sobre o galho da amora lá de casa, não é? Tenho certeza que você lembra disso. Eu falei, cortei, a amora estava já morrendo, os galhos, eu cortei vários galhos, coloquei dentro lá e nada, mas somente o principal, a que tinha raiz lá, ela sobreviveu, inclusive ela está monstra, gigante, está mais alta, está da minha altura, mais alta do que eu, e muito cheia de folhas, frondosa. A ideia é essa, os galhos que foram separados do principal
todos morreram. Então é isso que Jesus está falando, e ele está falando para os discípulos. Permaneçam em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos. É claro que Israel era conhecida como a videira no Antigo Testamento. Deus é o agricultor, Jesus é a videira verdadeira, porque Israel não deu os frutos. Foi cortado provisoriamente. Ele vai voltar a trabalhar novamente com o povo de Israel, como nós vimos lá no nosso encerramento, Romanos capítulo 9, 10 e 11. Mas o que Jesus está ensinando aqui é que a vida cristã não é difícil de viver. Não é difícil, não. Vida cristã é impossível de viver. Cristianismo não é um programa de autoajuda como muitos pregadores fazem por aí. O cristianismo é a descoberta constante de que sem Cristo eu não posso crer, eu não posso dar fruto, eu não posso ter santificação, eu não posso destruir os ídolos que eu criei e entronizei no meu coração, eu não posso arrancar os tesouros que o meu coração colocou como prioridade, não posso ser santificado. Segundo Jesus, não há um só mandamento que eu possa viver sem ele. Um só mandamento. Não há uma única mudança que eu possa fazer sem a ajuda dele. E eu gosto muito do John Owen. Ele escreve um livro chamado... eu acho que é mais ou menos assim, transformação para os crentes, transformação para os... Alguma coisa que ele fala assim, transformação para os crentes, é alguma coisa nesse sentido. É uma exposição, ele escreve um livro de aproximadamente 140 páginas, em Romanos 8,13, só aquele versículo. Será que o cara era um monstro? Romanos 8,13, ele escreve... Deixa eu pesquisar aqui, só até como uma indicação de livro para você. Mortificação do pecado dos crentes, eu achei aqui. Mortificação do pecado dos crentes. O cara escreve um livro de 140 páginas num versículo. Romanos 8,13. Certo? Então, nós estamos todo o tempo tentando promover mudanças nas nossas vidas. No entanto, nós não temos a capacidade de promover uma. E o John Owen diz o seguinte: muitos crentes camuflam, tentam vencer o pecado pela sua própria força, e o que ele faz com esse pecado? Camuflam o pecado, colocado debaixo do tapete. Eles andam, eles vão para a igreja, eles fazem tudo com o pecado camuflado em seus corações. Mas depois esse pecado vai aflorar, vai sair muito mais poderoso e mais destrutivo. Então, John Owen, ele fala exatamente sobre isso. Nós não temos capacidade de mudança. Na verdade, quando você toma uma decisão e diz, amanhã eu vou ler minha Bíblia, amanhã eu vou orar mais, ano que vem eu vou orar mais, a partir de tal dia eu não vejo mais isso aqui, eu vou ter uma mudança, vou deixar de ser preguiçoso espiritual, amanhã próximo ano eu vou assumir o ministério na igreja, eu nunca trabalhei em nada. Isso é uma afronta para Deus. Imagina o seu filho com 10 anos de idade, você procura ele em casa, ele não está, saiu, você está desesperado, liga para todo canto, chama a polícia, quando de repente encontra o menino lá no centro, e ele, meu filho, o que foi isso? Você saiu de casa? Não, eu decidi fazer umas compras lá no centro, peguei o celular, eu sei como é a senha do cartão, eu decidi fazer umas compras. Como é que você se sente, né? Aqui é uma ilustração bem medíocre comparado com o que a gente faz com Deus. Porque Ele não quer, Ele não manda em canto nenhum a gente fazer isso, só por nós mesmos, na nossa própria força. O começo da verdadeira espiritualidade é o reconhecimento da nossa falta dela. Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O Marcos até falou aqui na pregação, ele diz, muitas vezes nós olhamos para os descrentes e nós nos achamos melhores do que eles. Mas não somos. Quando nós entendemos a nossa falta na verdade, a nossa pobreza espiritual, é aí que o Evangelho vai deixar de ser
Somente uma antiga e bonita lembrança. Uma mensagem para os não crentes. E ele começará a se transformar novamente em nosso maior desejo, nosso maior valor, a nossa maior necessidade. É muito comum os crentes, não, esse versículo aí é para o descrente, é para esse que estou à porta e bato, é para o descrente, é versículo bonito para evangelizar. Não. Eis que estou à porta e bato é versículo para crente. Igreja de Laodiceia. Quando a gente reconhece que precisa desesperadamente de Cristo por causa da nossa incapacidade, o Evangelho volta à tona para promover a transformação. Eu quero dizer que o mesmo Deus que te atraiu e te seduziu com a cruz para você ser salvo, é o mesmo Deus que te atrai e te seduz para você ser santo. Não há santificação sem obra de Deus. O nosso problema fundamental na mudança, nas transformações, não é um problema de ignorância. A gente sabe perfeitamente o que tem que fazer, todos nós sabemos. Ontem eu ouvi mais uma pregação para aprender como ser um marido melhor. Minha esposa aprendeu mais uma vez uma pregação como ser uma esposa melhor. Tinham 32 casais ali, 64 pessoas. A gente sabe o que é. Mas o que falta para a gente fazer? A gente sabe o que precisa para ser um crente, para ser uma luz no mundo, para ser um crente fervoroso. Porque Paulo não abre brecha para... Ele diz, sejam fervorosos de espírito. O que precisa? Não é ignorância, falta de conhecimento. O nosso problema fundamental é de incapacidade. Incapacidade. Nós até desejamos fazer, mas não temos o poder de fazê-lo. Nos libertar da dependência do homem, da criatura, deixar de fazer as coisas visando homens, palminhas dos homens. Eu não estou dizendo que você não possa fazer um elogio, um agradecimento. Ontem foi feito lá, né, no final, reconhecer Domárcio, Rocilene tem feito um excelente trabalho. Né? Isso não é errado. A Bíblia diz que a gente tem que dar honra a quem honra. O problema somos nós fazer as coisas buscando isso. Se porventura eles tivessem feito isso, Rocilene, vamos fazer da melhor forma para as pessoas reconhecerem. Pronto, ontem eles receberam o galardão deles, não tem mais nada. Mas a gente sabe do amor deles por Cristo, do testemunho grande deles, e a gente sabe que eles não fizeram por isso. Então tem algo reservado para eles lá no céu, para quando Cristo voltar, para quando a recompensa for dada. Entende a diferença? Você pode receber um reconhecimento, um elogio e tal, mas você não pode fazer as coisas visando isso. Ok? Segundo, reconheça sua incapacidade de mudança. Você não pode, se você tentar por você mesmo, você está desonrando a Deus e você vai só camuflar o pecado. Camuflar o pecado. Porque você não tem capacidade de fazer nada sem a dependência de Cristo. Por mais que seja para Ele, não pode. Terceiro, nos apropriar da nossa nova identidade em Cristo, para uma verdadeira mudança. É importante que o crente se aproprie dessa nova identidade. Abre, por favor, tua Bíblia em Filipenses 3, 9. Filipenses 3, 9. Paulo diz assim em Filipenses 3:9: e ser achado nele, esse nele é Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. A gente poderia pegar esse versículo e associá-lo a um outro versículo que nós estudamos lá em Romanos 4, lá na sociedade. Paulo, no capítulo 4, ele vai mostrar para o judeu que
a salvação de Abraão não foi baseada na lei. Foi antes da circuncisão. Foi 400 anos antes da lei. Paulo diz o seguinte: ora, se Abraão, que foi justificado pelas obras, tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Aí ele vai falar que alguém que trabalha, o salário não é atribuído a ele como favor. O cara trabalhou, o patrão no final do mês chega e está aí, eu estou te dando uma recompensa. Não, patrão, recompensa não, eu trabalhei por isso, é direito meu. Mas aí ele diz: mas ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio. Então, o que Paulo está ensinando é que a salvação não é mediante obediência, cumprimento de lei, mas é baseado na fé em Cristo. Mas não é só a salvação, é a santificação. Nós precisamos nos apropriar dessa nova identidade, desse novo posicionamento nosso em Cristo. Quando Deus olha para você, quando Deus olha para um crente, Ele não olha para o crente em si, esperando que esse crente seja perfeito, esperando que esse crente seja completamente puro, porque eu sei que isso é uma coisa que abate muito a gente. Essa ideia de cair recorrentemente em pecados, essa ideia de não conseguir atingir a perfeição. E quem disse que Deus espera a perfeição de nós? Sempre que a Bíblia fala da palavra perfeição, a palavra teleios, ela está falando no sentido de maturidade, mas nunca de impecabilidade. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3:10, ele diz: irmãos, não que eu haja conseguido, ou que já tenha alcançado a perfeição. E aí ele vai discorrendo e ele diz: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então Paulo mesmo diz: eu ainda não sou perfeito, estou esperando. Eu já sou, mas ainda não. Eu estou esperando a santificação, a parte da glorificação nessa santificação. O que é que eu estou querendo dizer para você? A chave para ter uma identidade cristocêntrica, uma transformação profunda, não é pensar mal de nós mesmos, sentindo grande culpa pelo nosso pecado. Ou pensar bem de nós mesmos, sentindo grande complacência por nós. A chave é olhar menos para nós e mais para Cristo. A nossa identidade como cristãos é como uma moeda de duas faces. Você precisa entender isso aqui. Você tem de um lado, eu sou uma pessoa com enormes pecados e lutas, necessidade de mudança. Do outro lado, eu sou uma pessoa amada e aceita, apesar do que eu sou. O que é que eu estou tentando dizer para você? Deus, Ele já poderia ter melhorado você, nossa, mas Ele tem um tempo, a gente está estudando isso em Eclesiastes. Deus tem um tempo para um julgamento. Salomão olhou para o mundo e disse: nossa, aqui, quando a gente espera justiça, só impiedade, quando a gente espera justiça, só maldade e violência. Aí ele diz: mas é porque Deus estabeleceu um tempo, Ele vai julgar todas as coisas. Então Deus tem um tempo para tudo, Ele está trabalhando em você. E Ele tem um jeito diferente para cada pessoa. A uns Ele deixa um tempo de pecado, o outro Ele deixa outro, não é? Uma maneira diversificada de trabalhar e exclusiva para cada um. Ele está trabalhando em você, Ele não espera a perfeição de você. Ele ama você do jeito que você é. Uma vez eu li um livro de Max Lucado e essa frase nunca saiu da minha cabeça. Quando ele diz que Deus ama você do jeito que você é, mas Ele se recusa a deixá-lo como você está. Ele não vai amar menos você por causa das lutas que você está tendo hoje. Ele não amou menos o Josival porque ano passado ele estava lendo a Bíblia, estava frio espiritualmente. Ele não amou menos. Porque quando Deus olhava para o Josival, Ele olhava e olha e sempre olhará através da lupa de Cristo Jesus. É isso que nós precisamos entender. Se você ficar tentando tentar ter uma motivação baseada em obediência e cumprimento de lei, é aquilo que Paulo diz lá em Romanos, que nós estudamos também lá, né? A lei faz o quê? A lei impulsiona a gente a pecar.
No capítulo 6, Paulo vai dizer, nós não estamos mais debaixo da lei, sim da graça. Aí Paulo vai concluir dizendo, não, mas peraí, alguém pode pensar que a lei é ruim. Nossa, então a lei é ruim, Paulo, porque a lei acaba me estragando. Não, Paulo diz, a lei é boa, o mandamento é justo, puro e santo. O problema é que o pecado, tomando ocasião pela carne que estava enferma, fez com que algo bom se tornasse mal para mim. Então a lei é boa, mas o pecado, quando a lei diz não faça, me impulsiona a fazer. Então isso não é motivação para a mudança. A verdadeira motivação para uma mudança é você se apropriar que Cristo já morreu por você na cruz. E quando Deus olha para você, Ele olha por meio de Cristo, sua nova identidade. Você não está mais na carne, por mais que você peque, não está mais na carne. A gente vai já falar sobre essa questão do pecado, de viver o pecado. Mas você não está mais na carne. Você está em Cristo, a sua vida está oculta em Cristo. Colossenses 3, 1 a 3. Se você já morreu com Cristo, é certo que você já vai ressuscitar com Ele. E Ele vai dizer que a nossa vida está oculta em Cristo. Quando Ele vai dizer, pensa nas coisas do alto, buscai as coisas do alto onde Cristo está assentado. E não nas que são da terra, porque morreste. E a vossa vida está oculta em Deus por meio de Cristo. Então, nós precisamos, nessa verdadeira mudança, nessa transformação, olhar para a nossa nova identidade. Eu estou procurando tão desesperadamente no mundo, e Deus quer me dar gratuitamente em Cristo. O resultado disso é que eu vou me apropriar daquilo que Cristo já fez na cruz. Quando Ele morreu lá, uma das últimas frases que Ele disse foi, está consumado, está feito. O que eu tinha que fazer por você já foi feito lá na cruz. Pronto, ponto final. Ele já fez. A consequência de me sentir justificado aos olhos do Pai por meio da cruz de Cristo é um produto de valorizar a opinião de Deus acima da opinião do homem. É apreciar o valor de ser justificado diante daquele cuja opinião é mais importante, Deus. Então nós precisamos, nessa nossa caminhada, para qualquer tipo de transformação, entender quem somos em Cristo, qual é a nossa posição em Cristo Jesus. Então, nós precisamos nos libertar da nossa dependência dos homens. Sempre que a gente for fazer algo que vier na nossa mente, vou fazer isso, eu vou mostrar para fulano que eu estou jejuando, eu vou mostrar para fulano que eu estou dando uma oferta para... Não, acaba com isso. Né? Reconhece a sua incapacidade de mudança, se aproprie da sua nova identidade em Cristo. Quarto, juntamente com essa, nos apropriar da nossa nova identidade em Cristo, ou seja, do que Cristo já fez na cruz. Deixa eu ainda falar uma coisa aqui sobre isso aqui. Sobre essa questão de se apropriar da nossa nova identidade. Quando a gente fala dos pentecostais, nossos irmãos pentecostais, a gente sabe que eles vivem aquela coisa de estou salvo até hoje. Isso é muito ruim para um cristão. Você tem ideia? Eu estou salvo até hoje. Bem, mas se tu morrer sexta-feira... Não, eu não garanto, porque eu não sei como é que eu vou estar sexta-feira. Você consegue imaginar como é difícil uma vida assim? Como é terrível você viver um cristianismo desse? Não, eu estou até agora. Hoje de noite eu não sei o que eu vou fazer, se eu pecasse. E se eu apostatar amanhã? Sabe como é difícil viver? Então a gente sabe, não, nós fomos eleitos, eu fui eleito, eu sou um salvo, o Espírito testifica com o meu Espírito, eu não tenho a menor dúvida de que eu sou filho de Deus, eu vou para o céu, independente do meu futuro. Paulo diz isso em Romanos capítulo 8, 32 em diante. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem o presente, nem as coisas do porvir, o futuro, o que tiver para acontecer aí, que o mundo vai se esbagaçar todo, nada pode me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Ponto, a gente confia nisso. Mas é muito ruim quando você é arminiano e você diz, bem, eu só posso garantir até hoje, até agora. É triste. É a mesma coisa de alguns cristãos. Eles vivem sem se apropriar daquilo que Cristo já realizou por eles na cruz. Como se fosse depender dele.
Não, é como se Cristo disse, até lá a tua conversão foi contigo, foi comigo. Agora eu já te perdoei, depois dali é contigo. E não é assim que funciona. Não funciona dessa forma. E aí a pessoa fica perdendo essas grandes bênçãos. Ok? Agora, juntamente com isso, nos apropriar da nova identidade em Cristo, nós precisamos de uma nova capacitação dada por alguém de fora. Já que nós não temos a capacidade em nós mesmos de promover uma transformação verdadeira, como nós não podemos mudar o nosso próprio coração, santificação tem que ser um presente, uma obra de Deus e não nossa. A verdadeira mudança não ocorre por nós mesmos. É interessante que o Josval falou aí, você ouviu, né? Eu supliquei, eu pedi a Deus e Ele fez. E é isso que Ele está aí disposto a fazer. Quando Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vocês, é isso. Ele não diz, olha, resistam ao diabo, quer dizer, colocando em cima de nós a responsabilidade como se o poder fosse nosso. Não, primeiro vem, sujeitai-vos a Deus, se submeta a Deus. E aí no verso 10 ele diz assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus para que ele, no tempo certo, vos exalte. É essa a ideia de submissão, de humilhação. É só isso que Deus espera. De forma resumida, deixa eu explicar para você e mastigar tudo o que eu estou querendo dizer. Você não tem capacidade de transformação. Deus não espera que você promova transformação na sua vida. Deus não espera que você vença um pecado pelas suas próprias forças. Ele só espera que você se humilhe diante dele e suplique por isso. Tudo isso aqui é para você entender assim, cara, pois eu vacilei esse tempo de cristianismo todo. Eu estava tentando lutar, caía, voltava, chorava, se esforçava, minhas próprias forças. Não é assim que funciona. Nunca foi assim. Deus quer que você se humilhe, suplique a favor dele. Abre aí a tua Bíblia para a gente entender essa nova capacitação dada pelo Espírito Santo. Abre em Romanos 8,13. Aqui eu peguei um trecho do livro do John Owen, Mortificação do Pecado nos Crentes. Eu peguei um trechinho e associei junto com essa pregação, porque eu achei também muito importante. Você pode também, se você quiser, baixa na internet, você bota lá, Mortificação do Pecado nos Crentes, John Owen, você baixa de graça o livro em PDF, certo? Não sei se ele, acho que não está sendo mais impresso, eu não sei, sei que você consegue baixar lá. Um livro muito bom, curtinho, 140 páginas. Olha o que Paulo diz aí, ele escreve o livro baseado nessa passagem. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Qual é a passagem que Paulo fala uma coisa semelhante a isso aqui? Colossenses 3:5, né? Portanto, se foste ressuscitado com Cristo, pensai nas coisas do alto, onde Cristo está assentado, à destra do Pai. Pense nas coisas do alto, busque as coisas do alto. Aí ele vai dizer, né, que a vossa vida está oculta em Cristo. No verso 5 ele diz o seguinte, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O verbo ativo, o verbo que é colocado lá é necros. Palavra bem conhecida nossa, que foi aportuguesada. Necromante, necrotério. Palavra grega necros, que Paulo usa lá em Colossenses 3:5. É a ideia de destituir de força, de matar. É a mesma palavra que Paulo usa aqui. Quando ele diz, olha, se você se entregar à carne, você vai caminhar para a morte. Mas se você, pelo Espírito, esse termo, pelo Espírito, significa que é o Espírito Santo quem vai fazer, é na dependência dele. Mas nota que tem algo muito importante. Essa palavra mortificar, que significa matar, necros, destituir de força, é obra do Espírito Santo. Não é obra de homem. Deus não espera que você faça independente,
não é por causa de sua disciplina espiritual, que é um perigo. Estou lendo Bíblia, estou orando, tenho 3 cargos na igreja. Nossa, eu estou bem com Deus, eu estou o rico espiritual. Chega para Deus, Deus, obrigado, por enquanto eu acho que eu não estou precisando de nada. Não é assim que funciona, não é pela sua disciplina, não é pela sua vontade, a sua disciplina pessoal, mas é algo sobrenatural dado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem mortifica a carne, quem faz a carne morrer. É o Espírito Santo quem convence do pecado. É o Espírito Santo que fortalece para você resistir à tentação. Nós precisamos depender dele, buscá-lo. Aqui é claro, o apóstolo Paulo diz: você, se pelo Espírito e não por você mesmo, mortificar a carne. Isso aqui é muito claro, muito evidente. Você não vai conseguir nenhuma transformação, você não vai conseguir nenhuma vitória sobre o pecado se Deus não atuar pelo seu Espírito na sua vida e na minha vida. Mortificar é um verbo ativo. O que é que significa isso, pastor? Quando a gente vê a língua grega, ela tem vários aspectos. Por exemplo, algumas palavras, elas são passivas. Significa o quê? Aí você vai estudar se ela está no tempo, se é auristo, se é presente, se é os vários tempos verbais. E aqui, algumas passagens, ela tem o tempo passivo, mas aqui é ativo. O que é que significa? É você quem mata. Porque isso aqui pode abrir uma brecha muito grande. Meu Deus, como foi bênção essas pregações do pastor. Me trouxe um alívio muito grande. Agora eu posso continuar a fazer o que eu estou fazendo e esperar Deus operar em mim. Não. John Owen diz o seguinte, baseado na Bíblia: se você continuar o pecado, ele vai estragar a sua vida. Ele vai separar da tua comunhão com Deus. Não que Deus se afaste de você, mas sua própria consciência te leva a um afastamento dele enquanto ele habita em você até o fim dos séculos. Foi uma promessa dele. Mas o pecado te afasta a tua consciência dele. Então ele diz, se você se entregar ao pecado, baseado nessa passagem que Paulo está dizendo, se você viver na carne, você que é um salvo, você está caminhando para a morte. E tem vários tipos de morte. Tem morte, declínio de vida, uma morte espiritual, uma frieza. Quando Jesus diz, vocês são o sal da terra, se o sal se tornar insípido, não serve mais para quê? O sal é formado por 2 moléculas, né? O NaCl, o cloreto de sódio. Quando perde o sabor, sal serve para quê? Para nada. Joga no meio de uma terra qualquer, de areia frouxa, joga ali em cima para as carroças passarem no terreno mais durinho. Não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Então, se você caminhar, se você seguir a sua vida andando na carne, buscando as coisas desse mundo carnal, você vai caminhar para a destruição, sua autodestruição, uma morte precoce. O crente está bebendo escondido, está fumando escondido, está usando cocaína escondido, está usando maconha escondido, está se prostituindo escondido, vai pegar uma AIDS. Uma morte precoce pode acontecer. Não significa que vai acontecer com todos. Eu estou usando meu corpo de forma indevida. Vai acontecer, vai vir. Então, o apóstolo Paulo, nesse versículo, ele vai mostrar que é na dependência do Espírito a mortificação, mas há a nossa parte, o nosso papel. E qual é esse papel? John Owen diz o seguinte, aplicar os meios de graça de forma agressiva. Não baixa a guarda, nós não estamos brincando, nós estamos numa guerra. Então ele diz, os meios de graça, meditação constante na cruz de Cristo e nos seus efeitos. Você pensa nisso? Ou só no dia da ceia? Passa o mês inteiro, você não pensa, não. Nós precisamos meditar mais naquilo que Cristo fez por nós na cruz. Sofrimento. Quando a gente estiver pensando em sentir um prazer no pecado, lembra da dor que Cristo sentiu para pagar o preço pelo prazer que eu vou sentir por aquele pecado. Aí eu lembro de Cristo. Nossa, ele levou socos, bofetadas, espinhos, pregos, chicotadas,
Exatamente por causa desse prazer que eu vou sentir agora, ele sofreu por ele. Então John Owen diz: medita constantemente na cruz e nos seus efeitos. Oração específica contra um pecado. Qual é o pecado que está te assediando tenazmente? Ora especificamente todos os dias sobre aquele pecado. Não tem a generalização. Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Não. Ora especificamente sobre aquele. Seja preguiça espiritual, seja a prostituição, seja o que for. Você ora especificamente. São meios de graça que o Espírito Santo usa. Leitura e meditação diária das Escrituras. Hoje o pastor João falou aqui, deu uma aula aqui na EBD sobre isso. Como fazer a meditação das Escrituras e qual a importância da meditação para a nossa vida pessoal. A igreja está se perdendo nisso. A igreja está esfriando exatamente por causa disso. Não é? Exatamente por causa dessa desvalorização da leitura. Alguns, quando leem superficialmente, de forma não sistematizada, lê um dia, lê no outro canto, e não medita, não estuda as Escrituras. O resultado disso: compartilhe suas fraquezas com alguém de confiança. Você luta contra algum pecado, você odeia ele, fala para alguém: irmão, eu confio em ti, eu tenho uma luta, aí já venho lutando há 10 anos, 15 anos, 5 anos, 2 anos, e eu preciso de você para você orar comigo. Eu estou contando para você porque eu confio em você. Ore comigo, me cobre em relação a esse pecado, me indique livros, eu preciso de ajuda nessa área. John Owen já falava sobre isso nessa época, e Tiago diz em Tiago 5,16: orai uns pelos outros, confessai os vossos pecados uns pelos outros. Se alguém tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Quando tiver oportunidade, faça jejum de forma apropriada. As pessoas dizem: não, pastor, não faço jejum não, porque eu tenho gastrite. Você quer curar uma gastrite? Tome limão em jejum. Faça jejuns. O povo de Israel aí não tinha nem gastrite, passava 3 dias sem comer. Nosso corpo precisa passar um tempo sem comer. O nosso fígado precisa parar de estar coando coisas. Os rins precisam parar um tempo de estar coando o sangue, purificando aquele sangue. Não come, que o corpo faz isso. Mas o melhor de tudo é a sua mente voltada para o Senhor, sem estar se preocupando com alimento, sem estar gastando energia com digestão de alimento. Então, John Owen diz: sempre que apropriado, faça jejum. E seja radical contra as oportunidades para o pecado. Seja radical. Jesus não estava brincando quando ele mandou cortar a mão e arrancar o olho, se é isso que está te fazendo pecar. Ele não estava brincando, Jesus não estava brincando com isso. Na verdade, nós precisamos levar a sério. Eu tenho problema com bebida, eu não vou passar em frente ao boteco que eu bebia antes. Eu tenho meu problema que me leva para o mal são meus amigos, eu não vou ter mais comunhão com esses amigos. O problema que me leva ao pecado é o meu celular, é meu notebook, pois eu vou me desfazer, eu vou usar de outra forma, eu vou de alguma coisa, vou entregar o rastreio dele para uma outra pessoa ficar me acompanhando. A gente precisa ser radical contra a oportunidade. E descendo um pouquinho o verso 15 e 16, algo bem importante relacionado ao Espírito Santo. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba, que é um termo em aramaico, Paulo traduz para o grego, e que foi traduzido para o português. Por isso que ele coloca Abba, Pai. Então era um termo em aramaico que ele traduz para o grego. Abba, então ele coloca lá. Por isso que ele faz isso. Abba, Pai, tá certo? Qual é a tarefa principal do Espírito Santo? A nossa tendência é de nos relacionarmos com Deus como se fôssemos apenas escravos. E como é o comportamento do escravo? O escravo obedece com medo da punição, com medo da morte, não é verdade? Ele se relaciona com medo. O que baseia o relacionamento do escravo com o mestre é medo. Mas não é esse tipo de relacionamento que Cristo quer ter com você, o que Deus quer ter com seus filhos. O resultado é esse
sem entender o nosso papel em Cristo, nossa posição em Cristo, é medo, insegurança, tentativas desesperadas de cobrir ou até de justificar os erros. Portanto, meus queridos, o Espírito Santo, ele não vai te convencer de que você é mau e tem que ser bom. Esse é o espírito da escravidão. O Espírito Santo, ele vai te convencer de que você não é bom, mas apesar disso, você é aceito e amado como filho. Então, você sabe o que é isso dentro de casa. Seus filhos têm erros. Nós, como pais, temos muitos erros. A gente erra, às vezes até tentando acertar, nós erramos muito. Mas a gente também conhece o erro dos nossos filhos. E nem por causa desses erros a gente deixa de amá-los. Ou ama menos, fez isso, não gosto, não, é assim, quanto mais com Deus. Deus diz, vocês são pais e são maus, e vocês dão coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai Celeste. Então eu queria que você entendesse qual é a posição que você está hoje. O Espírito Santo, ele não só te capacita a vencer a carne, mas ele também te dá o entendimento de que você é um filho amado independente do que você faz, ou da posição de santificação que você está, ou qual a condição espiritual que você se encontra agora, porque todos nós vamos passar por isso. Acho muito interessante alguns salmos. Você lê o Salmo 10, o 13, o salmista está lá, Deus, porque eu clamo tanto, minha garganta seca, o 69 também. Minha garganta está seca, eu clamo, tu não ouves, porque estás tão distante de mim, porque me ouvidastes. Salmo 42, ele também diz isso. No outro salmo, aleluia, bem-aventurado o Senhor que ouviu a minha aflição. E aí no Salmo 40, ele, louvado seja o Senhor, porque me ouviu, me tirou de um tremendal de lama, me pôs os pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Então você vê essa oscilação. Isso é comum. E Deus não vai amar mais ou menos você, porque o espírito que foi colocado em você é espírito de adoção, de filho. Deus te vê como filho, não apenas como um escravo, apesar de sermos, apesar de o sermos. É muito importante. O próprio Deus do universo, feito homem, precisou ser cheio do Espírito. Tem uma tradição que diz que quando Jesus tinha 12 anos de idade, ele ressuscitou um pardal, lá em Jerusalém, Belém. Mas é mentira. Qualquer milagre antes dos 30 anos referente a Jesus é tudo mentira. Ele não fez nenhum milagre antes dos 30 anos, certo? Porque ele começou a fazer milagres quando ele foi batizado pelo Espírito. Mas pastor, ele não era Deus? Não é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Sim. Mas lembra que o Filho veio e assumiu uma identidade humana perfeita. E ele se esvaziou, aquele termo do kenosis de Filipenses 2, 5 a 9, o kenosis, ou seja, o autoesvaziamento de Cristo, não significa que ele veio para cá e deixou os atributos dele lá no céu, mas que ele mesmo tendo-os, não fez uso deles e começou a fazê-lo na dependência do Espírito. Então, quando ele é batizado por João Batista, pronto, vai para Caná, faz um milagre. Vai para o deserto, aliás, fica 40 dias, não come, não bebe. Vai para Caná, faz um milagre. E começa o seu ministério dependente do Espírito Santo, porque tudo que ele fez foi mostrar para nós, como homem. Ele foi tentado pelo diabo, ele diz, vocês podem, eu venci como homem. Vocês também podem resistir ao diabo. Tiago diz isso, resistam ao diabo. Então, Jesus mostrou como homem, como é que faz. Jesus mostrou como homem, como é que faz o papel de um servo. Ele vai lá e lava os pés dos discípulos. E ele então, como homem, mostra para nós como é o viver na dependência do Espírito. Jesus foi o homem mais pleno do Espírito. Nunca falou em língua. Nunca enrolou a língua para falar qualquer coisa desse tipo. Mas foi a pessoa mais plena do Espírito Santo, foi Jesus Cristo. E sua vida demonstra isso. Então, nós precisamos nos libertar da dependência dos homens, reconhecer a nossa incapacidade de mudança, nos apropriar da nossa nova identidade em Cristo e nos apropriarmos também dessa nova capacitação dada pelo Espírito Santo. E por último, nós precisamos apreciar a glória de Deus
e fazê-lo novamente como o nosso maior tesouro. A gente aprendeu que o nosso coração é um cofre que tem espaço para muita coisa, mas só tem um espaço para uma coisa mais importante por vez. E a gente fica trocando, né? O Josival falou aqui também no testemunho. Me converti em 2002, né? Cristo era tudo, falava para todo mundo, e aí vão aparecendo algumas coisas. Algumas coisas vão aparecendo no nosso coração e a gente diz: Cristo, sai um pouquinho aqui, deixa eu colocar esse carro, deixa eu colocar essa pessoa, deixa eu colocar esse entretenimento, deixa eu colocar esse dinheiro. E a gente vai colocando outras coisas e ele vai cada vez mais ficando de lado, e a concorrência hoje é muito grande de tantas coisas que a gente tem. E a gente aprendeu no livro de Isaías, no 45, quando tratou ali sobre Ciro, e que Ciro então seria usado para libertar o povo de Israel, e várias vezes é tratado lá que Deus é o único, que não há outro Deus, não há outro Salvador, sem Deus não há salvação, Ele é único, a quem, pois, me comparareis? A gente aprendeu que o que faz de um atleta, o que faz as pessoas sonharem com essa coisa de ser profissional, atletas de alto nível, Usain Bolt, Messi, Ronaldo e tantos outros aí, é o fato deles serem únicos, não é? O nosso brasileiro João do Pulo, o cara quebrou recorde no mundo, né? E tantos outros atletas. Nós também tivemos atletas na área da natação. O nosso basquete, há alguns anos atrás, conseguiu vencer o basquete brasileiro, venceu o Dream Team dos Estados Unidos, né? Conseguiu ganhar numa competição do grande time do mundo, que era o time dos Estados Unidos, foi campeão mundial na época do Oscar. Então, o que é que faz essa galera ser diferenciada? Porque eles são únicos. Eles são únicos. Destacado. E é por isso que as pessoas ainda hoje reverenciam tanto Ayrton Senna. Não tem dois Ayrton Senna. Não tem dois Schumacher. Esses caras eram monstros, né? Então, isso é a ideia de glorificar, é daí que vem o nome idolatrar. Ayrton Senna é meu ídolo. É daí que vem. O meu altar está aqui, quem está lá é Ayrton, é Schumacher, é Mansell, é Messi, é Ronaldo. No meu altar, eles quem estão lá. Então, a ideia de idolatrar, de glorificar. E a gente aprendeu que para termos uma transformação verdadeira, é importante a gente apreciar a glória de Deus e fazê-lo novamente como o nosso maior tesouro. Você não vai voltar a amar, a se apaixonar por Cristo, aquela paixão racional que eu estou falando aqui, se você não colocar de novo, através do Espírito Santo, como seu maior tesouro. Era isso que Jesus falava para a igreja em Éfeso. Vocês têm perseverança, desde o começo, 30 anos se passaram, vocês continuam firmes? São perseverantes. Conheço tuas obras, o teu labor, tua perseverança, que não suporta homens maus. Nossa, vocês são bênção. Que testemunho incrível. Pusestes à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tenho, porém, uma coisa contra ti. Abandonastes o teu primeiro amor. Você deixou o seu primeiro amor. Lembra onde caíste? De onde caíste? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, é isso que nós precisamos para uma mudança verdadeira. Nós precisamos desmantelar os ídolos que nós colocamos no trono. Sou eu que estou administrando agora. Voltei a viver como descrente. Eu que decido o que eu faço e o que eu não faço. Então é aí onde entra o louvor. Vem reinar de novo em mim. Ou seja, eu estou agora conscientemente entregando a ti aquilo que é teu, o domínio da minha vida, o direcionamento da minha vida, a forma como eu vivo, eu estou entregando para o Senhor. Glorificar a Deus é poder ver que ninguém é como Ele, que Ele é o melhor, que ninguém pode fazer as coisas que Ele faz, que Ele é distinto e especial, que Ele é único. 1 Timóteo 1,17. Ao Deus único, imortal, invisível. Quantas vezes Deus diz, junta vocês tudinho aí, chama os deuses de vocês e vê se há dentre eles algum que anuncie as coisas antes de terem acontecido.
que anuncie coisas antigas antes de terem acontecido. Eu sou o Senhor, não há outro além de mim. Por várias vezes, se você ler Isaías 40, 48, você vai Deus se colocar ali como sendo o único. Ele é bom e o seu amor é incomparável. Glorificar a Deus é apreciar que Ele é acima de todas as outras coisas. É dar glória, é justamente perceber que Ele é diferente. É dizer a esse algo: Deus, o Senhor é incomum, o Senhor não é normal, o Senhor é diferenciado. Glorificar a Deus é poder apreciar a beleza de Deus e quem Deus é entesourar essa beleza. É descobrir novamente a nova pérola de valor. Agora, como é que a gente faz isso? Como eu posso voltar a amar a Deus se a gente descobriu que amar, meu coração só vai amar aquilo que descobre valor, que é precioso. Meu coração só vai amar aquilo que ele decide amar, porque eu não posso obrigar meu coração a amar nem deixar de amar algo. Para amar envolve todo o meu ser, e para amar envolve investimento e energia. Como eu posso fazer isso? Eu sei que eu não amo mais a Deus como eu amava. Como eu posso voltar a amar? Como eu posso voltar a apreciar? O John Piper diz: a glória de Deus é a beleza, a excelência das suas múltiplas perfeições. Em Deus a plenitude infinita e transbordante de tudo que é bom. Deus quer ser admirado por nós por meio de seu Filho Jesus Cristo. Ele se interessa mais no seu amor e sua admiração do que na sua obediência. Você entende isso? Deus está mais preocupado com o seu amor por Ele do que com a sua obediência por Ele. O jovem rico obedecia a Deus. Tenho observado tudo isso desde a minha infância. Quando Jesus faz como fez com Abraão: Abraão, pega o teu filho que tu ama mais do que tudo, leva no Monte Moriá, que 3 dias sacrifica ele para mim. Abraão pega o filho e leva e vai e mata o filho. Ia matar o filho. Não matou porque Deus disse: não mate, agora sei que tu amas a Deus. O jovem rico, Deus, Emanuel, diz para ele: vende tudo que tu tem e dá aos pobres. E ele vira as costas e sai, porque ele amava uma outra coisa mais do que a Deus. Obediência sem amor. Deus está mais interessado na sua admiração do que na sua obediência. Deus está mais interessado no seu amor do que nos seus sacrifícios. Mas você não consegue viver para a glória de Deus. Ninguém consegue agradar a Deus. Ninguém consegue gerar um sorriso no rosto de Deus. Ninguém é capaz de produzir algum prazer em Deus por si só. O segredo: não tente impressionar a Deus. O segredo é você se impressionar com Ele. Cristo, quando vemos a glória de Cristo, muda o que estimamos e desfrutamos. O que nós precisamos é uma volta profunda, quebrantamento, busca por Deus, confissão de pecados, leitura e estudo da palavra. Eu preciso voltar-me para a Bíblia, não porque eu tenho a obrigação de ler, mas porque é lá que eu vou conhecer o meu Deus, o meu Cristo. Você só vai achar o verdadeiro tesouro nas Escrituras. Você só vai voltar a amar a Deus se você confessar que não há mais amor, se você pedir perdão, se você pedir o santo. E aí nós temos o exemplo que o Josval falou. Minha leitura estava fraca, minha oração já não tinha mais, eu estava assim, e até no outro testemunho que ele deu aqui numa quarta-feira, e aí eu caio de uma rede, e através daquilo ali me afundo mais, e depois então Deus me deu, que ele contou aqui numa quarta, Deus me deu amor novamente, um amor pela palavra, um amor pelo serviço, um amor por Cristo, e é isso que ele faz para qualquer um. Ele deu testemunho, outros poderiam contar, eu estava frio, estava apagado, mas eu supliquei, deixei de confiar em mim, não fiquei com medo e atemorizado, porque eu sei que Ele não me ama pelo que eu faço ou pelo nível espiritual que eu estou,
mas eu confessei o meu pecado, eu supliquei a graça do Espírito Santo que me capacitasse, eu utilizei os meios de graça que ele falou lá do pastor Francisco, leitura da Bíblia e estudo e meditação, John Owen. Use os meios de graça, seja radical com o pecado. Você suplica, Deus vai atender você. Nós precisamos ver o valor de Cristo. Ver o valor de Cristo causa profunda transformação no coração, nos dando verdadeira paz, alegria e felicidade. A verdadeira transformação, ela só acontece dessa forma. Perceber a nossa capacidade, nos livrar da dependência, da escravidão, da criação do homem, ver a nossa incapacidade, entender a nossa posição em Cristo, perceber a capacitação que é dada pelo Espírito Santo para vencermos a carne e apreciarmos a glória de Deus, para sermos transformados de glória em glória, como Paulo escreve então aos Coríntios. O véu foi arrancado, vimos a glória e somos transformados então através da manifestação dessa glória. Quero concluir dizendo algumas coisas aqui. Primeiro, eu queria dizer para você o seguinte. Primeiro, quero lembrar para você a responsabilidade da transformação e o verdadeiro poder para uma transformação vem do Espírito Santo. Você já entendeu isso? Mas eu não quero deixar você livre para você, agora eu posso fazer o que eu quiser porque Deus me ama de qualquer jeito e tal. Não. Se você viver no pecado, Paulo diz claramente, você vai se arrebentar no pecado. Ele vai estourar e explodir, você vai sofrer as consequências de uma morte espiritual, não no sentido de ir para o inferno, mas de um declínio espiritual. Talvez até de uma morte precoce. Então, não se renda ao pecado. Segundo, Deus é quem está promovendo uma mudança verdadeira em sua vida. Queria que você entendesse isso. Tem um tempo, há um tempo, não se frustre. Né? Marcão falou aqui, se eu soubesse que era tão bom viver assim, eu já tinha vivido, era desde antes. Mas aí ele corrigiu e disse, mas eu sei que Deus tem um tempo para tudo, né? Então ele lhe chamou no tempo que ele quis que você vivesse aquilo. Se não tivesse vivido aquilo, a graça não teria realçado, entende? Então eu quero dizer para você, quem está promovendo a verdadeira mudança em você é Deus. Porque estou certo de que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Se eu não me engano, isso aqui é Colossenses 1,6. Ou é Filipenses 1,6, se eu não me lembro agora. Mas é uma das duas passagens. O importa é que Paulo diz, porque eu estou certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Não esqueça isso. Deus, o Cristo que salvou você, o Pai que lhe deu para Cristo, Ele tem uma missão de aperfeiçoar você. O tempo da santificação é dele, não esquece. Quem está promovendo a santificação é ele, não esquece isso. Senhor, mas eu tenho nojo da minha vida, do meu pecado em alguns momentos. Aguenta firme, luta. Aguenta firme. Ele está produzindo. E quantos irmãos poderiam contar a bênção de pecados que já foram deixados para trás? De lutas terríveis que foram travadas e que hoje você pode olhar e dizer, ficou lá atrás. Né? John Owen até diz o seguinte, nunca diga, venci um pecado para sempre aqui. Ele diz, não, fique sempre alerta contra ele, porque ele pode voltar a qualquer momento. Terceiro, a nossa transformação e o processo de nossa mudança de identidade não é um evento. É um processo, como o próprio nome já diz. A transformação da nossa vida não é um evento, como a conversão. Entreguei minha vida a Cristo. Rapaz, eu me converti ontem, domingo, lá na Igreja Batista Regular Esperança. Beleza, conversão, arrependimento, confissão da fé em Cristo é uma vez. Foi salvo por causa da fé em Cristo. Mas o processo de santificação não é um evento, é um processo. É um processo, na verdade, longo. Enquanto a gente viver aqui, nossa apreciação plena da obra de Cristo
só terminará quando formos glorificados. Até então, como Paulo diz em Efésios 1, 18 a 19, oramos e buscamos conhecê-lo mais e mais. Sabemos que a luta pela alegria, como ele diz aqui, a vida cristã é justamente isso, uma luta, um processo, uma corrida. Então não desista. E aqui, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você está pensando que algum desses grandes homens aí que você vê pregando, John Piper, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, o Paulo Júnior, o John MacArthur, né, o Thyssen, o Hendrickson, você pensa que esses caras são perfeitos? Não, esse cara aqui, ele está pregando, ele é perfeito. Eu é que não presto, minha vida é que não... Irmãos, tira isso da cabeça. Aí outros olham para o Antigo Testamento. Abraão era perfeito. Não, o Davi, aqueles homens é que eram homens de Deus, o Moisés. Eu não presto, né? Esquece isso. Esquece isso. Todo mundo luta contra o pecado. Todos. Todos. Esses que eu mencionei e os outros que eu não mencionei. Todos. O próprio pregador que vocês estão ouvindo agora. Todos lutam contra o pecado. Eu sei claramente qual é a minha maldade. Então não pense que você é a pior pessoa do mundo, o pior cristão, a mazela do cristianismo, que só você luta porque o pregador falando tal é um homem perfeito. Não. Eu gosto de Tiago quando ele diz lá, quando ele vai falar do trecho, nesse mesmo capítulo 5, ele vai dizer, olha, a oração do justo é muito eficaz. Aí ele vai dizer, olha o exemplo de Elias, que ele falou anteriormente, né? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Você sabe o que é aquela palavra paixões? As mesmas paixões que nós. E orou com instância, outras versões dizem com fervor, e parou de chover. E depois orou de novo e voltou a chover 3 anos e meio depois. O que é paixões? As mesmas lutas, as mesmas concupiscências. Elias era o depressivo, que ora está cheio de poder, que ora está fugindo, que ora está com medo, que ora está com autopiedade, que outra hora está lá. As mesmas coisas, os mesmos medos, as mesmas lutas. Jeremias, Isaías. Quem era Isaías? Estava lá, um nobre lá do Reino do Sul. As mesmas lutas, meus irmãos. Então eu quero que você entenda que esse seu processo de santificação, você vai passar por ele sempre. Vai ter época que você vai estar muito bem, vai ter época que você vai estar lá embaixo. Mas não esqueça de usar os meios de graça. Não esqueça de depender do Espírito Santo. Mas não esquece que nunca aqui você vai dizer, estou livre, acabou. Você vai lutar sempre. Deus vai te ensinar sempre. Eu olho para a Dona Maria e eu fico, meu Deus, Dona Maria, uma luta terrível aí. Hoje é uma outra fase da vida, assim, bem difícil. Eu digo, Deus está ensinando alguma coisa. A gente não entende agora, mas quando a gente chegar lá, nós vamos entender bem direitinho. Mas como é difícil, até o último momento Deus vai ensinar para nós. E quero encerrar dizendo a seguinte frase. Obedecer não é fazer a coisa certa. A gente aprendeu isso, né? Os fariseus, obedientes. Jovem rico, obediente. Saduceus, obedecer não é fazer a coisa certa. Obedecer é amar o que é correto. Quando eu amo o que devo amar, eu faço. Se vocês me amarem, o amor vem primeiro. O fariseu não amava a Cristo. O jovem rico não amou a Cristo. Pode até ser que tenha se convertido depois. Tá certo? Se você tiver interesse, depois olha essa mensagem de novo e suplica o perdão e a graça. Alguém fez anotações? Sávio, alguém mais? O Hélio, a Gláucia, irmão. Pronto. E agora, o que é que eu faço, hein? Alguém me dá uma dica aí? Qual de vocês teve alguma transformação, poderia contar um testemunho? Algum de vocês que levantou a mão com a leitura, teria alguma coisa, assim, alguma mudança, alguma coisa que pudesse compartilhar?
Com o quê? Quem fez de todas? Anotou todas? O irmão Chagas, Régina, Hélio, todas? E Sávio também? Então, pronto. Então eu vou pegar o nome dos 4, são 5, é? Glaucio também fez todas, Glaucio? Quase todas. Né? Pronto, eu vou botar o nome de vocês 5 e vou fazer o sorteio logo após aqui, tá bom? E eu espero que você leia e seja ainda mais abençoado a sua vida. Ok, vamos lá para os nossos avisos. E aí então a gente conclui esse culto. Segunda, amanhã, grupo de oração vai ser lá na casa da irmã Marilda, às 19 horas. Irmãos, a irmã Marilda completou 83 anos quarta-feira, cantamos os parabéns dela. Se você não estava aqui, pode até falar com ela aí depois. Dê os parabéns para ela. A irmã Marilda é um exemplo para nós, uma guerreira e força, né, que tem sido uma grande bênção, uma grande incentivadora, grande animadora aqui para os irmãos, para todos nós, né? Então, amanhã vai ser o nosso tempo de oração lá. Quarta-feira, então, culto de oração, nós vamos tratar aqui sobre é melhor ser só ou é melhor ser dois, né? Hoje o mundo tá se voltando para quê? Produtos enlatados para pessoas que moram só. As pessoas estão casando, cada uma mora no seu apartamento, se encontram à noite como se fossem casais de namorados, são casados. Então, não, é melhor morar só. Então, Salomão, nas suas lutas, ele vai trabalhar. É melhor morar só, trabalhar, construir um império e ser só? Ou é melhor serem dois? Então, a gente vai trabalhar aquele trecho e vai entender bem direitinho o que significa. Sábado, já encerrou, Alisson, a escolinha, Rosinha? Encerrou ontem. Eu estava aqui, a gente veio para cá, teve o final do campeonato. Combinei com o Alisson para próximo ano, no mês de julho, a gente fazer um grande campeonato aqui. E o encerramento e a entrega dos troféus vai ser no domingo à noite. A gente vai convidar todos os pais, elaborar uma programação, chamar todas as crianças, fazer a entrega e convidar os pais para participarem. Também, projeto próximo ano, Ministério de Evangelismo, vai juntar com o Ministério de Futebol e a gente vai visitar os pais das crianças que participam aqui. Saber como eles estão na escola, como é o rendimento dele em casa, se é obediente, se não é e tal. E aí, então, de alguma oportunidade lá, poder pregar o evangelho também para as famílias. Ok? E as nossas programações estão quase todas encerradas. Próximo, sexta-feira, nós teremos a cantata. Léo, quer vir aqui falar um pouquinho? Falar sobre a cantata. Enquanto ele vem, eu quero dar um aviso sobre a nossa EBD. Próximo domingo nós vamos fazer nossa EBD, a penúltima, lá no Centro Cultural do Crato, certo? Mesmo que você não venha para a EBD, a gente vai fazer o café da manhã lá. Vamos levar, você leva as suas coisas, lá a gente junta tudo, certo? Então, vai as famílias. Qual é o propósito disso? Primeiro, comunhão. Segundo, testemunho. Nós vamos levar os violões, nós vamos ter aula. É possível que pessoas encostem lá, sentem. As pessoas vão ver, né, aquele grupo de cristãos ali tocando violão, cantando, aprendendo. A gente vai fazer o café e depois a gente vai ter a aula, fazer as divisões. Aí tem muitas árvores, muita grama. A gente divide as turmas e vai ter as suas aulas. Vai ter outras pessoas lá também. Não pode sonzão alto lá para atrapalhar. Então, a gente vai fazer dessa forma, tá bom? 8 horas, a gente está chegando por lá. De preferência, você entra não pelo portão que passa na frente da avenida, ali que a gente vê, mas você vai para a lateral dele e lá para trás. Aí já tem um portãozinho que já sai bem lá no local lá do gramado, tá bom? Então, domingo de manhã, nossa EBD. Boa noite, igreja. O nosso data show termina que ele não deixa a imagem muito nítida, então não dá para ver muitas informações, mas a gente colocou no grupo recentemente a foto e vamos ficar repostando também. Nessa semana, na sexta-feira, no dia 5, às 8 horas da noite, nós vamos fazer a nossa cantata de Natal aqui. É um projeto que nós começamos a planejar, acredito que desde o final de setembro, se não me engano, e estamos nos programando para esse dia, sexta-feira. E também é um projeto que nós estamos fazendo em conjunto com o grupo de louvor da Igreja Canaã.
Então, não é apenas o nosso grupo de louvor, mas também o grupo de louvor da Igreja Canaã. E será na sexta-feira, o dia que ficou disponível para nós conseguimos fazer essa cantata, foi na sexta-feira. E nós colocamos no horário das 8 horas, um horário que acredito que dê para todos estarem aqui presentes. E também quero já avisá-los que não será uma programação muito longa, muito densa. Nosso intuito mesmo é apenas a apresentação das músicas, da cantata. E nós gostaríamos de ver todos vocês aqui. E principalmente, o que eu tenho aqui de adicional para falar, obviamente todos sabem que nós não podemos falar do Natal sem falar do Evangelho, sem falar do Deus que se fez homem, esteve aqui conosco. E se fez homem e operou mudanças na vida de muitos e opera mudanças nas nossas vidas até hoje. Isso é o Natal. Então, essa cantata é uma excelente oportunidade para você convidar um familiar, convidar um amigo, convidar um descrente para estar aqui ouvindo as músicas. E nosso intuito aqui não é principalmente ver a igreja cheia, mas que pessoas sejam alcançadas através das músicas que nós ensaiamos, que nós iremos estar cantando nessa sexta-feira. Não é intuito nosso aqui lucrar ou pedir alguma coisa, algum ingresso, algum valor para essa cantata. Todos estão convidados, todos vocês podem trazer visitantes, anunciar para outras igrejas. E nós queremos que apenas cantar e glorificar esse Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. Tem outro aviso? Acabou os avisos? São 4 ou é 5? Deixa eu ver aqui. Hélio, Sávio, Regina e Glaucia. Chagas, né? Pode tirar o seu? Pronto. Então, eu vou pedir aqui a Dora, diga o número aí de 1 a 5. 2, Hélio. Então, o livro é seu. Eu quero parabenizar os demais, certo? Se eu pudesse, eu dava até um livro para cada um de vocês, mas quero parabenizar a vocês, né? Só em você escrever já é uma bênção. Então, que Deus abençoe não só a vocês, mas possa transformar e continuar o processo em todos nós, em nome de Jesus. O grupo de adolescentes ainda está confirmando a data da próxima reunião. Será divulgado no grupo de aviso e no culto de quarta. O encerramento, né? Pronto. Só uma última coisa também. Nossas eleições vai ser daqui a 15 dias. Eu acho que naquele final de semana do dia 14, eu acho que é o domingo, se eu não me engano, é o 14. E eu vou colocar nos grupos, falar com o Iesus e o Jackson, vou pedir a ajuda deles aí, para a gente estar colocando a lista dos cargos nos celulares, no WhatsApp. Você já preenche lá mesmo. Vai passar aqui a folha também. A gente vai colocar, mas hoje não deu tempo, entreguei a Rosinha. O Alisson vai estar colocando aqui para você colocar o seu nome e vai ficar mais fácil agora para você colocar o nome do líder e do vice lá na plataforma do WhatsApp, tá bom? Então, ore a Deus, peça a Ele que você tenha empolgação, amor, porque se Jesus não vier próximo ano, nem no outro, nós não podemos parar nosso trabalho, nosso serviço para Ele, né? 1 Coríntios 15:58. No Senhor, nosso trabalho não é vão. Grupo de louvor. Vamos ficar em pé, igreja, para nós encerrarmos esse culto cantando o louvor Aleluia. É um louvor que nós já cantamos algumas vezes aqui na igreja, só que é um louvor novo, mas acredito que os irmãos já conseguiram pegar e com a letra vamos cantar juntos esse louvor.
TV Gospel Brasil. TV Gospel Brasil. No Facebook, Instagram e YouTube. WhatsApp 149-9705-5518. Acesse!